o Espírito Santo que ministra a graça de Deus em nós. Esse Espírito habita em você. Esse Espírito habita em você. E Ele diz: você não está sendo torturado, você não está sendo martirizado, mas eu quero trabalhar na sua vida para que você vença o pecado, para que você vença seu temperamento, para que você vença essa sua língua, essas palavras ásperas. Eu quero produzir em você um fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e autocontrole. Autocontrole. Eu não aguentei e terminei dizendo um monte de coisa. Mas o Espírito Santo que estava naqueles crentes, fazendo com que eles fossem jogados aos leões, aos lobos, aos cães, mortos, tendo suas peles arrancadas, queimados em cruzes, é o mesmo Espírito que está em você, e Ele te capacita para controlar sua língua, para controlar seu temperamento e para vencer o pecado. Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Só foi até aí. Graça e paz seja convosco. O autor desse livro aqui, ele se identifica pelo nome de João, né? João. Ele não dá maiores informações sobre a sua identidade. Ele só diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Quando você lê as epístolas de Paulo, né, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou segundo o mandado de Deus. Paulo, quando vai escrever as suas epístolas, ele sempre faz isso. São poucas as epístolas de Paulo que ele não fez. Por quê? Paulo era um apóstolo que sofreu muito, e a sua autoridade apostólica sempre foi questionada. As igrejas, muitas igrejas, questionavam a sua autoridade, de maneira que ele colocava essa explicação: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, porque ele queria dizer para os irmãos, ele não queria se exaltar, ele queria que os irmãos apenas aceitassem o chamado que Deus tinha para ele. Glória a Jesus. Paulo não queria, irmãos, se exaltar com títulos. Ele fazia isso, ele se identificava pelos títulos, porque ele via necessidade de fazer isso. E em igrejas que questionavam Paulo ser apóstolo, ele disse: por acaso eu não sou apóstolo? Não vi eu a Jesus Cristo? Será que eu não vi Ele? Então a autoridade de Paulo era questionada, e por causa disso ele dizia: eu, Paulo, sou apóstolo não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Eu estou aqui, não é porque eu quero usurpar um nome de apóstolo. Eu estou aqui porque Deus me chamou, Deus me separou, Deus me escolheu e Deus me enviou para ser um apóstolo. João, Pedro, Tiago eram grandes apóstolos, eram do círculo mais íntimo, né, de Jesus Cristo. Então não questionavam a autoridade deles. Então João, como ele não via a necessidade de se identificar como apóstolo, ele apenas diz: João. Ele faz só isso. Ele não dá maiores informações sobre a sua identidade, porque ele já é conhecido por essas igrejas. Essas igrejas não teriam aceitado essa carta se não soubessem quem era esse João. Ele escreveu: João. Vai ter um monte de João, quem é esse? Eles já sabiam quem era João, o apóstolo. Se eles não soubessem quem era o João, que João é esse?
este livro, o conteúdo dele é forte demais para qualquer pessoa enviar, para qualquer pessoa escrever. Repreensões fortes, duras, ásperas contra as igrejas. João, ele morava naquela província da Ásia Menor e ministrava naquelas igrejas. Todos conheciam a João. Existem informações em alguns escritos do primeiro século de que João, ele tenha passado os seus últimos anos de vida naquele território, na província da Ásia. No final dos anos 60 depois de Cristo, durante as revoltas dos judeus contra Roma exercia o poder sobre os judeus, né? Foram os romanos que crucificaram a Jesus. Os judeus foram lá, pediram a Pilatos, Pilatos liberou e Jesus então foi crucificado. Então o que aconteceu? Por volta ali, no final dos anos 60, durante as revoltas dos judeus, os judeus não queremos o poder romano aqui, e começaram a se revoltar contra o poderio romano. Então João, possivelmente ele deixou Jerusalém, que era o lugar onde ele estava morando. Ele deixou Jerusalém antes de Jerusalém ser destruída. Ela foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Ele deixou esta cidade de Jerusalém e foi lá para a Ásia. Alguns acreditam que foi na cidade de Éfeso. Lembra que tem a igreja também de Éfeso? Acreditam que foi essa a igreja que ele tenha pastoreado e também tenha cuidado das demais. E lá na Ásia, ele se tornou um líder proeminente das igrejas que ali residiam. Portanto, por ser conhecido por todos, João, ele não via a necessidade de se identificar pelo seu cargo apostólico. Ele diz somente isso: João. Em um período, meus irmãos, como esse que nós vivemos, de orgulho e egocentrismo, João, ele é um exemplo de humildade. As pessoas, elas desejam obter títulos e serem identificadas por eles. Muitos querem títulos e posições mais para serem honrados pelos outros e obterem benefícios com isso, do que para servirem a Deus e ao próximo com a posição, com o título que recebeu. É isso que as pessoas querem. Faz vergonha. Faz vergonha as pessoas se intitulando. Mulher de pastor hoje é chamada de missionária. Não é mais mulher de pastor ou pastora, né? Irmãos são chamados de missionário, missionária. E aí sai aquela briga nas igrejas para ver quem é que vai ser diácono, para ver quem vai ser evangelista, para ver quem vai ser consagrado a isso, consagrado àquilo. É uma confusão. As pessoas querem nome. Quando recebem a posição, quando recebem os títulos, não fazem coisa nenhuma, não fazem nada. Elas querem títulos para serem honradas, não para honrarem a Deus. Elas querem títulos para serem grandes e não para serem servos da igreja. É isso que essas pessoas querem. É um missionário, ali é uma missionária. Que missão ela fez? Nenhuma, não ganhou uma alma, não foi nem na esquina da casa dela pregar o evangelho, mas é chamado de missionária. É chamado de missionário. O camarada não evangeliza, mas quer ser chamado de evangelista. O camarada não pastoreia, é um brutamontes que não cuida de ninguém, mas quer ser chamado de pastor. Um pastor? Vou lá na casa do pastor, bato na porta: pastor, ô irmão. Não chama de irmão, não. As pessoas querem ser identificadas pelos títulos, e os títulos delas não é para servir a Deus, é para que os outros as sirvam. Honre elas, dê a elas a prioridade. A idolatria a pastores
E é um corpo ministerial nas igrejas, é terrível e é vergonhosa. Bajulações. Quantas bajulações! João não estava esperando essas coisas. João queria servir a Deus, queria cumprir o seu chamado, e com isso ele estava satisfeito. João entendia que o chamado dele não era honra, o chamado dele era humilhação, era sofrimento. Apóstolos estavam na frente para ser perseguidos, para serem torturados. Todos eles não estavam atrás de honras. Eles queriam anunciar o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o único nome que merece honra, que merece glória e merece exaltação. É este nome que deve ser louvado e exaltado na igreja. No entanto, João, esse humildezinho aqui, ele não foi sempre assim. Ele não foi sempre assim. Mateus, capítulo 20, versículo 20 e 21. Olha só. Mateus, capítulo 20, versículo 20 e 21. Olha o que aconteceu. Jesus falando que o reino dele estava para vir. Em breve o reino se manifestaria. Aí, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Esses dois eram irmãos, tá? Eram irmãos. Aí a mãe de João e Tiago foi lá até onde Jesus estava. Foi com os seus filhos. Venham cá, meus filhos. Eles já tinham combinado. Mãe, pede a ele, mãe. Fala com ele, para dar um jeitinho. A mãe disse, tá bom, vamos lá, meus filhos, vamos até Jesus. Ela chegou com os seus filhos até Jesus, né? Adorando e fazendo-lhe um pedido. Qual é o pedido? E ele disse, Jesus perguntou para ela, o que queres? Ela respondeu, Jesus, dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Coloca um do lado direito, coloca outro do lado esquerdo, bem pertinho do Senhor, para ser assim, os principais, em honra, em exaltação. Diga isso. O João humilde, quem era antes? Diz. Aí olha só o que vai acontecer, versículo 24 a 27. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos, querendo os primeiros lugares. Próximo versículo. Então Jesus, chamando-os para junto de si, eu vou dar uma lição agora para vocês. Ele disse, vocês sabem muito bem que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Ou seja, os gentios estão dominando os judeus. São eles quem mandam. E que os grandes exercem autoridade sobre eles. Tem governador, tem prefeito. Tinha isso naquela época. E eles exerciam autoridade. Os grandões. Jesus diz, é isso que acontece com eles. Próximo versículo, Jesus diz, mas não será assim entre vós. Entre vocês não. Não procurem primeiros lugares dessa forma. Não procurem ser melhores em autoridades, maiores do que os outros. Entre vocês isso não vai acontecer. Lá no mundo acontece. Eles têm alguém maior do que eles para mandar neles, com nome, posição e para ser honrado pelos outros. Mas entre vocês não será assim, Jesus disse. Porém, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo. Tem que ser um serviçal, você vai servir. Próximo versículo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja
vosso servo. Olha a lição que Jesus está dando. No reino de Deus, as coisas funcionam de forma diferente. Nas igrejas, as coisas são assim. Eu quero um nome, eu quero uma posição para ser melhor do que fulano, para ser melhor que Cicrano e Beltrano. Mas no reino de Deus é diferente. Aquele que se humilha é quem Deus exalta. É aquele que se humilha. No reino de Deus não são pastores presidentes, não são pessoas que se acham grandes. Não, no reino de Deus, aquela irmã simples que limpa a igreja, mas limpa com muito amor, ela pode receber maior recompensa do que um pastor que é um orgulhoso. Ele receberia grande recompensa se ele entendesse que a posição dele torna ele inferior a todos, servo de todos, servo da igreja e não senhor dela. Se eles entendessem isso, eles seriam recompensados, ganhariam seus primeiros lugares, ganhariam posições de honra no céu. Mas se você quer ser exaltado por Deus, abandone aqui na terra títulos e posições humanas, se humilhe e Deus vai te exaltar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No entanto, aqui em Apocalipse, João aprendeu a lição. Ele entendia que o seu apostolado era apenas uma responsabilidade que Deus lhe deu para servir a igreja e não para ser servido por ela. Em vez de João se distinguir daqueles irmãos, sabe o que João faz? Ele não vai dizer: eu, João, apóstolo. Veja o versículo 9 de Apocalipse 1. Olha o que João vai, como João vai se identificar. Ó, eu, João, que também sou vosso irmão. Irmão, foi assim que João disse: eu sou irmão de vocês, companheiro de vocês na aflição e no reino e na perseverança de Jesus. Eu não sou melhor do que ninguém, sou apenas um servo de Cristo e da igreja. Sou irmão de vocês e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Vocês estão sofrendo e eu não estou lá sentado num trono ganhando dinheiros em abundância enquanto pessoas passam fome e necessidade. Ele diz: eu acompanho vocês e passo as mesmas coisas que vocês. Vocês sofrem, eu sofro também junto com vocês. Aleluia. Eu sou irmão de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4, ele vai dizer: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A mensagem de João, o livro do Apocalipse, é destinada inicialmente a 7 igrejas específicas da Ásia. São descritos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia. São para essas 7 igrejas específicas da Ásia. Glória a Jesus. Naquele tempo, meus irmãos, havia muito mais do que 7 igrejas naquela província. Tinha muito mais do que 7 lá. Então, por que Cristo escolheu apenas 7 igrejas? Você já pensou isso? Se tinha tantas igrejas, por que apenas 7? Por que só 7 igrejas? O número 7, irmãos, ele é muito comum nesse livro. 7 representa a totalidade, a completude das coisas. Portanto, as 7 igrejas, elas foram escolhidas para representar toda a igreja de Cristo, a totalidade da igreja de Cristo. Foi esse o objetivo de ter escolhido só 7 e não muitas outras que haviam, tá? Então
Então elas representam a totalidade da igreja de Cristo, por isso que são 7. E as características de cada uma dessas 7 igrejas representam as condições espirituais da igreja de Cristo espalhada em comunidades pelo mundo inteiro. As características que estão nessas 7 igrejas são as características encontradas nas igrejas atuais. São essas mesmas. Considerando também, irmãos, que todo o livro de Apocalipse deveria ser enviado às 7 igrejas, nós devemos entender que o conteúdo tem um propósito corretivo, corrigir e preventivo. Em primeiro lugar, este livro de João tem um propósito corretivo, porque ele corrige individualmente essas igrejas pelas suas faltas particulares. Aquela igreja morna, aquela outra tolera Jezabel, a outra doutrina de Balaão. Então, cada uma dessas igrejas são corrigidas individualmente. Portanto, este livro tem um propósito corretivo e depois ela também tem um propósito preventivo. João diz: divida o livro de Apocalipse, manda um pedaço para a igreja de Éfeso, manda outro pedaço para outra igreja. Não, é todo o conteúdo. Então a igreja de Éfeso ia ler o conteúdo das outras 6 igrejas também. E era preventivo isso. Por quê? Porque ao corrigir cada uma dessas igrejas, o conteúdo dirigido especificamente a elas permite que as demais igrejas aprendam e sejam prevenidas de cometerem as mesmas falhas. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós não dizemos: não foi para aquelas 7 igrejas. Não, nós vamos aplicar para os nossos dias. É preventivo para a gente, para que nós não tenhamos características errôneas dessas igrejas, mas que sigamos o modelo das igrejas corretas que foram elogiadas por Cristo Jesus. É esse o objetivo. Aí João vai dizer, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ele diz: graça e paz seja convosco. Graça e paz seja convosco. Aqui, irmãos, graça e paz, nós temos o costume de dizer: a paz do Senhor, meus irmãos, né? Quando nós vemos um irmão. Mas a Bíblia existem várias formas de saudação, tá? Quando algum irmão diz paz de Cristo, paz de Deus, paz, graça e paz, ele está dizendo a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa. Eu já cheguei uma vez com o irmão e disse: paz, irmão. Ele disse: paz de quem? Eu digo: irmão, você já viu o diabo ter paz? Já viu o diabo ter paz? Essa paz só pode vir de Cristo. É verdade. Essa paz só pode vir de Cristo. Só pode vir de Cristo Jesus. Ele diz: graça e paz. João aqui então está saudando os seus leitores, dizendo: graça e paz seja convosco. Essa saudação, irmãos, olha como ela é linda. Ela expressa o desejo de João de que Deus conceda abundantemente da sua graça e paz para os seus servos. Já imaginou chegar para o irmão Oséias e dizer: meu irmão, eu desejo que Deus te conceda graça e paz com abundância para você. Já imaginou que coisa maravilhosa? A graça e a paz de Cristo, a graça e a paz de Deus, são 2 grandes bênçãos concedidas por Deus diariamente aos crentes. Diariamente, todos os dias, você recebe porções de graça e de paz. Glória a Jesus. Você não usa porque não quer. Carnalidade faz isso. Glória a Jesus. Faz isso. Que a gente não age segundo a graça de Deus, que nos capacita, e também a paz que Deus nos concede. Nós rejeitamos essa paz e preferimos a guerra mesmo. É bom brigar. É
bom brigar, é isso que a carne quer. É isso que a carne quer. Então são duas grandes bênçãos que diariamente Deus te concede. Você deveria entender isso. Deveria entender isso. Irmãos, haja vistos nós sermos fracos, impotentes e incapazes, nós não conseguiremos por nós mesmos vencer o mal, as tentações, e nem nós suportaremos os sofrimentos, as perseguições, muito menos o martírio, por causa de Cristo. Por nós mesmos, nós não conseguimos passar por essas coisas. Enfrentar as aflições, as tribulações, dá vontade da gente, como se diz, chutar o pau da barraca e derrubar logo tudo de uma vez. É isso. Se nós olharmos para nós mesmos, nós não temos capacidade, nós não conseguiremos vencer por nós mesmos, e muito menos enfrentar a morte. Ser perseguido e enfrentar a morte por causa de Cristo, já imaginou? Não conseguiremos isso. Por isso nós precisamos, irmãos, da ajuda de Deus. Da ajuda de Deus. Essa ajuda é exatamente isso, a graça dele. Irmãos, é tão confortante saber que Deus está do nosso lado. E assim sendo, Ele estando do nosso lado, nós podemos contar constantemente com o seu auxílio. Está lá em Hebreus, o capítulo 13 e o versículo 6. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Ele diz assim, Hebreus capítulo 13 e o versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Nós precisamos da graça, do favor de Deus. E você, como cristão, pode ousar dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. E por causa disso, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o mal que me sobrevier, porque Deus está me ajudando. A graça de Deus é sobre mim. Essa ajuda aqui que nós recebemos de Deus é chamado na Bíblia de graça, favor. Deus faz um favor para você, um favor que você não merece, ruim do jeito que tu é, mas Deus é bom. Ele te faz esse favor. Graça é o favor de Deus por nós. Aprenda agora o que é graça, tá? Graça é o favor de Deus por nós, concedendo-nos tudo o que precisamos. Aquilo que você precisa, aí Deus favorece você. Deus te dá graça. Deus dá graça. Tudo que você está precisando, Ele te concede. Conforme as nossas necessidades, essa graça, ela se manifesta de forma multiforme. Ou seja, a graça de Deus tem muitas formas. Deus nos ajuda, Ele nos favorece de diversas maneiras. Vou dar exemplos aqui. Quando nós estávamos perdidos, a graça de Deus, ela se manifestou de uma forma. Como? Salvadora. Porque a graça de Deus se há manifestada salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Quando você estava perdido, a graça assumiu essa forma, salvação. Quando nós cometemos pecado, Deus nos favorece com a graça do perdão. Você precisa desse favor, aí Deus vai e te favorece, perdoando você. Quando a igreja precisa, Deus concede-lhe a graça dos dons espirituais para a edificação. Está precisando de um profeta? Aí Deus toma um profeta. Está precisando de dons espirituais, discernimento de espírito, autoridade. E aí Deus vai concedendo dos dons espirituais para a edificação da igreja. O que a igreja precisa, Deus concede. Graça. Assumindo o favor, a forma agora de dons espirituais. Primeiro ela se mostra em forma de salvação, multiforme. Está vendo? Ela assume diversas formas: salvação, perdão,
espirituais. Quando nós sofremos males ou nós somos perseguidos por causa da nossa fé e achamos que não vamos suportar os sofrimentos infringidos a nós, então a graça vai assumir outra forma. Deus nos concede a sua graça fortalecedora. Ela assume a forma de fortaleza para nós. Senhor, não vou suportar. Aí Deus diz: tome da minha graça. Seja fortalecido. Glória a Jesus. Seja fortalecido. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, esse exemplo aqui de graça fortalecedora, Paulo, ele orou a Deus 3 vezes, por 3 vezes, pedindo que Deus retirasse dele aquele sofrimento. Ele disse que esse sofrimento era um mensageiro de Satanás enviado para lhe esbofetear. Era esse o sofrimento de Paulo. Aí Paulo disse: Senhor, retira esse espinho da minha carne, esse mensageiro que vem me esbofetear. Tira isso, Senhor. Orou, a resposta: nada. Silêncio. Orou a segunda vez: Senhor, tira, Senhor, esse espinho da minha carne, esse mensageiro de Satanás que tanto me esbofeteia. Silêncio. Pela 3ª vez ele ora e a resposta de Deus é: não vou tirar. Não vou tirar. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele diz: não vou tirar, mas saiba de uma coisa importante. Olha só. Ele diz: ó, a minha graça, ela te basta. A minha graça te basta. Você acha que não vai suportar isso? Esse mensageiro de Satanás que te esbofeteia? Você acha que o que você precisa é que eu tire? Não, você precisa de graça. A minha graça é bastante, é o suficiente para isso. Aí Paulo então vai dizer, olha, na parte B, Paulo diz: se a graça de Deus me basta, ele diz, então, de boa vontade, pois, de boa vontade, não é de má vontade não, Deus quis desse jeito, não, é de boa vontade. Ele diz: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou achar bom quando eu ver que não consigo, que não tenho forças para suportar. Por quê? Porque a graça de Deus, ela vai se manifestar em mim. Como? Para que em mim habite o poder de Cristo. Ele vai dar fortaleza, a graça de Deus. Enquanto você achar que não tem forças, que não vai suportar, que não vai resistir, o poder de Cristo vai se manifestar em ti, te dando fortaleza. 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 Próximo versículo. Olha só, Paulo diz: pelo que, irmãos? Eu sinto prazer. Eu sinto prazer. Isso não é coisa para pessoas do mundo, não, irmão. Como é que o camarada vai entender isso? Como é que o ímpio vai entender isso? Ele vai dizer: vocês são bestas. Quem é que sente prazer em fraquezas? Eu quero é ser forte. Quero é ser o dominador. Eu quero mostrar que eu tenho poder. Eu quero mostrar que eu compro. Eu compro aqui, ó. Tá aqui dinheiro. Faça isso. Demita ele. Tá aqui dinheiro. Eu pago dinheiro. Faça isso. Eu vou resolver na faca. Eu vou resolver na arma. Eu mato. Paulo diz: eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, como aquela igreja sofria, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, eu vejo que em mim não há força, não há capacidade
cristão, quero dizer. Não sabia que eu tinha tanta água assim no corpo, não. Calor, viu? Algumas pessoas desentendidas, né? Aquelas pessoas desentendidas. Sabe o que elas dizem? Presta atenção aqui. Estão dizendo assim, que os crentes de hoje não suportariam uma perseguição diante da pressão. Os crentes de hoje não suportariam perseguição, não. Quando eles forem pressionados, eles facilmente se desviarão. Muita gente diz isso. Já vi até em igreja as pessoas dizendo: os crentes de hoje, quando se vier uma tribulaçãozinha, meu Deus, se não tivesse no tempo do anticristo, não ia aguentar nenhuma pressãozinha, facilmente iria se desviar. Entretanto, irmão, essa generalização que é feita, dizendo a igreja de hoje, os crentes de hoje, essa generalização, ela é injustificável, pois os projetos de Deus para a sua igreja não foram frustrados. Não frustrou. A igreja antigamente era mais crente, a de hoje não. Deus deve estar chorando lá, dizendo: eu frustrei meus planos. Eu frustrei meus planos, não consegui. As igrejas daquele período, irmãos, não eram tão diferentes das igrejas de nossa época. Nelas havia os mesmos problemas que há nas igrejas atuais. Pastores que querem dominar a igreja. No tempo de João, tinha um camarada lá que não recebia os demais, que eram enviados pelo próprio apóstolo João. João enviava um mensageiro e ele dizia: não, aqui você não entra não, e ninguém vai lhe receber. Quem lhe recebeu, bota para fora da igreja. Já tinha isso naquele tempo. Então não é diferente das igrejas atuais. Tinha crente carnal da igreja de Corinto, tinha crente que seguia a doutrina de Balaão, tinha crente que tolerava Jezabel, envolvido com prostituição, tinha mordidão espiritual e crentes envolvidos com idolatria naquela época. Não é as mesmas coisas que nós temos no nosso tempo? Mesmo em meio, irmãos, aprenda isso, mesmo em meio a essa época em que nós vivemos, de pecados, de apostasia, você precisa entender que o nosso Deus ainda conserva para si um povo fiel, que não se embaraça com o pecado e permanece vigilante na espera da volta do seu Senhor. Ainda bem, crente fiel. Ainda que você acredite que a igreja do passado seja diferente da atual, você precisa saber de uma coisa: que a capacidade de suportar as perseguições, os crentes de hoje não aguentariam não. Agora daquela época, mas era o quê? Era deles mesmos? Essa capacidade vinha deles mesmos? Não! Você pode até dizer, as igrejas atual e a passada pode ser diferente, você pode até achar isso, mas você tem que entender que a capacidade de suportar as perseguições, as torturas, não vem de nós mesmos. Ela é o resultado da ação, da atuação, da graça de Deus em nós. A graça de Deus na vida daqueles homens do passado. Deus, meus irmãos, Ele nos favoreceu, dando-nos o seu Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso. Deus nos favoreceu dando o seu Espírito, pela graça de Deus. Esse mesmo Espírito aqui, Ele opera poderosamente em nós. Ele ministra em nós a graça de Deus. Lembra que a graça de Deus se manifesta em forma de dons? E quem dá esses dons espirituais? O Espírito Santo. Jesus dá a chancela lá em cima, o Espírito Santo efetua aqui embaixo, concedendo-nos essa graça. Ele ministra essa graça. Glória a Jesus. De onde é que você acha que veio toda aquela coragem dos discípulos de Jesus, de pregarem publicamente mesmo sob ameaças? Hein? De onde é que você acha que veio essa coragem? Eles eram homens
covardes, irmãos, que lá no Getsemane não sofreram nem tanta pressão assim, ó, foram-se embora, fugiram. A Bíblia diz, e todos os seus discípulos com medo fugiram, deixaram Jesus e ó, fugiram. Hein? Pedro ainda tentou, né? Se disfarçar ali do povo, quando eu conheço você está com Jesus. Não sei nem quem ele é. Eu juro. Eu não sei nem quem ele é. Mas de repente, tá esses homens como corajosos, sofrendo ameaças, mas mesmo assim dizendo, eu não posso deixar de falar o que vi, o que eu vi. Eu vou continuar pregando. De onde é que veio essa coragem toda? De onde é que veio toda essa coragem? Veio depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre eles, dando a eles coragem, poder, graça para suportar esse momento difícil. De onde é que você acha que veio a coragem de Tiago, o irmão de João? Hein? De ser morto ao fio da espada. E Filipe, de ser açoitado, preso e crucificado, e mesmo assim não negar sua fé. De onde é que veio essa coragem dos caras que fugiram? De onde veio a coragem de Matias, de ser apedrejado e depois degolado? E Tiago, o menor, que aos 99 anos de idade, ele foi lançado de cima do templo pelos judeus, e por ter sobrevivido à queda, com 99 anos de idade, ele foi espancado na cabeça até que o seu crânio fosse aberto, e mesmo assim não renunciou à sua fé. De onde veio essa coragem? Aleluia, glória a Deus. E o que dizer de André? Que a cruz em que ele foi crucificado recebeu o nome dele, a cruz de Santo André. Era a cruz em forma de X. Ele foi crucificado. De onde veio a coragem de Pedro, que negou Jesus, de olhar para aquelas autoridades, olhar para os romanos e dizer assim: olha, eu vou ser crucificado, mas eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como Jesus Cristo. De onde veio essa coragem, irmãos? De onde veio isso? De onde veio, meus irmãos, a ousadia de Paulo, que na frente dos soldados que tirariam a sua vida por ser cristão, na frente deles: você é cristão, então vai morrer. Ele, em vez de ficar caladinho para minimizar, ele fez foi orar a Deus. E em seguida, sabe o que foi que ele fez? Colocou o pescoço dele na espada. Aleluia. De onde vem essa ousadia? Você acha que veio de Paulo? Os crentes de hoje não suportariam. Por eles mesmos não suportariam mesmo, não. Assim como os do passado. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, não vai te faltar graça. Não vai te faltar graça, mesmo em perseguição, torturas, ameaça. O poder de Deus vai atuar em você, vai te dar fortaleza, vai te dar coragem, e você será um norte da fé, vencerá, perderá a vida, mas ganhará a vida eterna. E Tomé, de onde veio? De onde veio a coragem de Tomé? Aquele que tinha pouca fé. De onde veio essa coragem? Que por pregar o Evangelho, ele foi amarrado em uma cruz. Amarraram ele em uma cruz. Isso intimidou Tomé? Não. De onde veio essa coragem? Tomé amarrado numa cruz e continuou pregando lá em cima. Continuou pregando na cruz. Os sacerdotes pagãos ficaram tão irados, porque aquilo ali parecia não servir de nada, aquele tipo de tortura. Ele pegou uma lança e atravessou ele, matando. De onde veio essa coragem?
De onde veio a ousadia de Bartolomeu, de pelo Evangelho ele ser açoitado, apanhou muito, e depois disso ele teve a sua pele arrancada. Arrancaram a sua pele. De onde veio isso? Que coragem é essa? Veio do Espírito Santo. Veio do Espírito Santo. O Espírito Santo que ministra a graça de Deus em nós. Esse Espírito habita em você. Esse Espírito habita em você. E ele diz: você não está sendo torturado, você não está sendo martirizado, mas eu quero trabalhar na sua vida para que você vença o pecado, para que você vença seu temperamento, para que você vença essa sua língua, essas palavras ásperas. Eu quero produzir em você um fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e autocontrole. Autocontrole. Eu não aguentei e terminei dizendo um monte de coisa. Mas o Espírito Santo que estava naqueles crentes, fazendo com que eles fossem jogados aos leões, aos lobos, aos cães, mortos, tendo suas peles arrancadas, queimados em cruzes, é o mesmo Espírito que está em você, e ele te capacita para controlar sua língua, para controlar seu temperamento e para vencer o pecado. Ainda não combatestes até o sangue. Vocês ainda não chegaram a entregar a vida de vocês. Vocês ainda não foram perseguidos. E por que entristecer tanto esse Espírito? Por que estamos entristecendo tanto o Espírito de Deus? Por que fazemos tanto isso? Porque nos entregamos tanto para a ira. Porque nós não conseguimos vencer o nosso desânimo. Porque estamos sufocando esse Espírito. Ele está dizendo: eu quero ministrar a graça de Deus em você. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te dar poder, deixa eu operar na tua vida, deixa eu te capacitar para você enfrentar a perseguição e até a morte pelo Evangelho de Cristo. Esse Espírito está em você. Não suprima essa chama que arde em você. Essa chama que arde em ti, dizendo: acorde, dizendo de madrugada: acorde, acorde, vá orar. E não é só algo que te vem na mente, é algo que te vem na alma. Você sente que há uma necessidade. E se você apenas sente, imagine o Espírito que sabe o que vai acontecer. Ele está te dizendo: o dia de amanhã vai ser complicado, mas eu tenho poder, tenho graça para te conceder. Te prepara, vai orar, vigia e ora para não entrar em tentação. Vigia e ora. Esse Espírito, Ele que vai te dar coragem. Fiquei só na graça. Que a graça, oh, que coisa maravilhosa. Tu agora entende? Quando alguém disse assim: que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. A graça. Acorde amanhã, enfrente o problema do seu lar, entendendo: Deus está me concedendo uma porção de graça. Acorde amanhã, vá para o
ministrar a graça de Deus em você. Ele que vai conceder para você aquilo que você está precisando. Ele vai te dar o fortalecimento espiritual e a coragem para o dia da adversidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. A gente acha que a palavra de Deus é uma coisinha tão rasa, não é? Não é uma coisinha tão rasa, mas cada palavra, cada frase, ela tem um significado profundo para nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha, irmão, isso aqui todos vocês precisam prestar atenção aqui. Vocês precisam focar nisso aqui. Isso aqui não é eu falando, é a Bíblia. Não sou eu falando, é a Bíblia. Olha só. Olha o que ele vai dizer, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Não foi de medo, covardia. Não. Deus não nos deu o espírito de temor, mas foi de fortaleza. Fortaleza, isto é poder, coragem. Deus não deu espírito de covardia, de temor. Não, eu tenho medo, eu vou ser perseguido. Não vai acontecer isso. Que me importa. É isso que um crente cheio do Espírito diz, como Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é recompensa, é melhor ainda. Eu vou para o céu, vou encontrar com meu Senhor e Salvador, aquele por quem eu entreguei a minha vida. Glória a Jesus. Olha o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas foi de fortaleza, de poder. Próximo versículo. Aí Paulo diz: portanto, então concluindo o que eu disse anteriormente, portanto, não te envergonhes. Não te envergonhes. Deus não deu espírito de covardia. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, por estar aprisionado. Não se envergonhe, não. É vergonhoso, não é? Um crente na cadeia, porque estava pregando, disse umas coisas aí contra uns pecados, não é? Falou mal contra a ideologia de gênero, falou mal contra as feitiçarias, não é? Obras de magia, feitiços que as pessoas fazem. Não pode falar sobre essas coisas, não, vai ser preso. Aí muita gente diz: tá errado mesmo, aí na cadeia. Que vergonha para o Evangelho. Vergonha para o Evangelho. Isso é motivo de alegria lá no céu. Você pode se envergonhar, mas saiba que Jesus está orgulhoso desse crente que sofreu, foi para a prisão porque estava pregando a verdade da palavra de Deus. Você está com espírito de covardia, mas ele tem o espírito de poder, de ousadia, para falar a verdade como Deus mandou. Ele não é fiel a você, não é fiel ao seu ponto de vista, ele é fiel àquele que lhe chamou e disse: pregue a tempo e fora de tempo, repreenda, exorte, ensina, corrija, faça o que Deus mandou. Ele diz: não, Deus não deu espírito de temor, de covardia, mas foi de poder. Então, não se envergonhe. Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. A parte difícil agora, ó. Antes, ele disse: participa. Olha coisa difícil, não é?
Coisa difícil é participar. Participar da Santa Ceia é bom. Como é fácil, né? Agora participar das aflições. Irmão, tu está sofrendo aí um probleminha, mas eu vou sofrer contigo. Hein? Por que é que vocês acham que vocês estão aqui? Esses irmãos aqui, ó, estão aqui. Participaram comigo das aflições de Cristo. Participaram comigo dessas aflições. Aleluia. Isso não é em vão. Isso não é em vão. Somente o poder do Espírito Santo atuando em crentes, cheios de crenças. Não vou sair, não vou ser rejeitado. Vão dizer tanta coisa. Aí estão vocês aqui. Que se importa, eu vou participar das aflições de Cristo. Eu estou abraçando o Evangelho e a verdade de Deus. Não é homens. Eu estou com eles, porque Deus está com eles. Eu estou com eles, porque eles estão firmados na palavra de Deus. Participem conosco dessas aflições. As aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. William MacDonald. Pense um comentário maravilhoso. Pense. Todo irmão deveria ter um dele. William MacDonald, comentando o versículo 7 de 2 Timóteo, dizendo que Deus não deu um espírito de temor, mas de ousadia, de poder. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Olha como ele vai dizer. Uma força ilimitada. Não tem limites. Está entendendo? Não tem limites. Tem uma vizinha ali chata me dizendo umas coisas. Eu vou. Aí o Espírito Santo diz: não, calma. Eu vou te dar o poder para vencer isso. No silêncio, agindo como cristão. Tá certo. Aí de repente vem um camarada: você é crente, vai morrer. Aí você diz: eita, o Espírito Santo só me deu o poder para vencer aquela vizinha chata. Não. É uma força ilimitada para o que você precisa. Lembra? A graça de Deus supre todas as tuas necessidades. Quando Jesus disse: a minha graça te basta, ele não estava brincando. Ele disse: se tu tiver graça, pode enfrentar qualquer coisa, pode passar por qualquer coisa. A graça, ela é bastante, eu não preciso tirar, eu só preciso te dar mais poder, conceder mais da graça, e ela vai suprir aquilo que te falta. Ele diz: uma força ilimitada está à nossa disposição. Portanto, quando você fracassar, saiba de uma coisa. Conforme Efésios capítulo 5, você entristeceu o Espírito Santo. Se tem entre vós brigas, gritarias, mentiras, roubos, furtos, se tem entre vocês, se tem essas coisas, o texto bíblico de Efésios, nós vamos depois estudar sobre ele, diz assim: vocês entristeceram o Espírito Santo. Por quê entristeceram o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo era ele que nesse momento aí da tua tentação, do que tu estava passando, ele, no momento, ele se prontificou e disse: tá aqui, ó, pegue a graça. A vizinha chata: eu vou dizer as coisas. O Espírito Santo: não, pegue a graça, receba a minha capacitação, recebo não, tá, diz as coisas. O Espírito Santo se entristece. Ele está dentro de você, mas parece que ele está numa prisão. Diz: eu quero usar você. Você não, aqui você não pode ir para cá, não pode fazer isso. Você está controlando ele, então ele está preso, abafado, suprimido como uma chama. Viu? Você está entristecendo ele. Olha, ele diz: uma força ilimitada está à nossa disposição. Olha o que ele vai dizer agora, irmãos. Presta atenção. Ele diz: por meio da capacitação do Espírito Santo, o cristão, ele pode, olha só, servir, por meio da capacitação do Espírito,
O cristão pode servir bravamente, resistir pacientemente, ó a graça, dando bravura, paciência, e ele diz, sofrer vitoriosamente, mesmo no sofrimento, vencendo, e, se necessário, morrer gloriosamente. O Espírito concede toda essa capacidade. Tudo isso aqui você está precisando, o Espírito Santo vai te dar. Vai te dar, Ele quer te dar isto. Ele quer te dar isso. É claríssimo nas Escrituras, meus irmãos. Aprenda isso. Tem diversas passagens das Escrituras. Isto é muito mais do que claro. Que os cristãos sofrerão aqui nesse mundo. Vão sofrer. Vocês vão sofrer de todas as formas. Vocês ainda não chegaram a perder a vida, ser presos, mas tem alguns aí que já está começando. Mas vai chegar o momento. Se Cristo não voltar, vocês vão sofrer, tá? Vocês vão sofrer aqui nesse mundo, e a Bíblia diz isso, que no mundo vocês terão muitas aflições. No entanto, irmão, durante toda a nossa caminhada, sabe uma coisa, tu vai sofrer, mas nunca te faltará o auxílio da graça de Deus, ministrada pelo Espírito Santo em você. Nunca vai faltar o auxílio da graça. Quando você estiver nesse momento, você lembra, Eleazar disse, pois é, lembre, a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Não é do seu jeito que você vai agir, é do jeito que a graça de Deus vai te capacitar para agir. Permita que o Espírito te controle. Ele vai te dar poder, disposição para fazer do jeito de Deus, não do seu jeito. O seu jeito só vai piorar, só vai destruir. O seu jeito só vai escandalizar o Evangelho. Faça do jeito de Deus, não te faltará da sua graça. Voltando para Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Primeiramente, o primeiro bem que a igreja recebeu foi o quê? Graça. E o segundo bem é a paz. É a paz. Já vamos terminar. O que é a paz aqui? A paz é o resultado do relacionamento que nós agora desfrutamos com Deus. Nós agora temos paz com Deus. Por nós estarmos unidos a Deus em um íntimo relacionamento com Ele, Ele gera em nosso coração um sentimento de segurança e tranquilidade. Essa paz, sentimento de segurança e tranquilidade, ela não depende das circunstâncias favoráveis. Tá tudo bem, você se sente tranquilo, não é? Se sente seguro? Não. Essa é uma paz em meio à tormenta. É uma paz em meio a sofrimentos, tá? Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis. Mesmo em meio aos conflitos, aqueles que andam com Deus não se abalam nem se perturbam. Deus lhe concede paz. Paz, tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tem paz também para você. Tem paz, tem paz. Em meio à aflição, Deus também te concede paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha, olha como é interessante. Isso aqui é para você. Pega, diz o hino de canção e louvor, lá vai outra pedrada. Não estejais inquietos. Nada deve te preocupar. Nada deve te deixar inquieto. Nada, é nada, nada mesmo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Só o pecado. É só o teu pecado que deve te deixar inquieto. Tá certo? O pecado deve lhe inquietar mesmo, para que você se arrependa. Mas tirando isso, aqueles cristãos que vivem uma vida com Deus, a Bíblia diz, você não pode ficar inquieto. Aqui é ansioso também. Ansioso por coisa alguma. Crentes com ansiedade hoje, não é? Mas a Bíblia diz, não.
Não esteja ansioso, inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo aquilo que vai causar preocupação a vocês devem fazer petições. Essas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Senhor, eu vim trazer aqui um probleminha aqui que está querendo me perturbar, Senhor. Mas o Senhor disse para eu não ficar inquieto com nada. Então eu vou apresentar o problema para o Senhor. Eu vou apresentar esse problema para o Senhor. Está aqui, Senhor. É esse o problema que está querendo me inquietar. Faça com que o seu problema seja conhecido diante de Deus. Como? Pela oração e súplicas, com ação de graças. Próximo versículo, ele diz, olha o que vai acontecer. Em vez de tu ficar ansioso, olha o que Deus vai fazer com você. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o ser humano não consegue entender. Jesus diz, a minha paz vos dou. Não é como a paz do mundo, é uma paz diferente. Só crentes têm essa paz, é só para nós. Ele diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Olha o que ela vai fazer com você. Em vez de você ficar ansioso, ela guardará os vossos corações. A sede das emoções. Estou ansioso, estou triste, estou perturbado. Não. A paz de Deus vai guardar o teu coração desses maus sentimentos. E também essa paz vai guardar os vossos sentimentos. Aqui é pensamentos. Viu? Ela vai guardar tanto suas emoções no coração de vocês, de perturbação, tristeza, angústia, aflição. Vai guardar vocês disso, como também dos pensamentos ruins que vão tentar afetar a tua fé. Mas você está tão em paz. A paz de Deus está guardando. Está guardando, está vigiando ali, não permitindo que nada penetre aquela barreira para te afetar. Irmãos, a paz de Deus vai fazer isso. Essa paz, sabe como ela vem? Ela vem do conhecimento que nós temos. Por nós temos paz com Deus, nós estávamos distantes de Deus, agora estamos próximos. Agora nós temos paz, Camila, com Deus. E por nós termos paz com Deus, a nossa intimidade com Deus nos traz conhecimento. Quem é íntimo do seu pai conhece o seu pai. Ele sabe que meu pai vai me defender. Eu sei que meu pai vai aprovar o que eu estou fazendo certo. Conhece, o filho conhece seu pai. Ele também sabe, meu pai não aprova isso não. Ele vai chegar em casa, pai, ele conhece. Então o crente que conhece seu pai, seu Deus, que vive em comunhão com ele tem conhecimento. Qual é o conhecimento? Conhecimento que nós temos do Deus a quem nós servimos, de que Ele é poderoso, de que todas as coisas estão debaixo do controle dEle. Não tem nada. O que você passa na sua casa, o que passa no trabalho, o que passa na rua, o que passa com a sua vizinha, o que passa em qualquer área, Deus está no controle de tudo isso. Sinta paz, sinta que Deus está no controle, nada foge do seu controle. O que está acontecendo é permissão de Deus. Se Ele não quiser, Ele dá um fim de vez. Lucas, capítulo 12, versículo 4 a 7. Olha só o que o texto diz. Olha, capítulo 12, versículo 4 a 7, falando da perseguição que os discípulos sofreriam. Olha o que Jesus diz para eles, irmãos, olha. E digo-vos, amigos meus. Olha que expressão bonita de Jesus, não é? E digo-vos, amigos meus, olha o que Jesus diz: não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, não pode matar a alma de vocês. Jesus está dizendo, não tenha medo da morte. Mas rapaz, isso é tão difícil, não é? Nesse momento, camarada, ter paz. Jesus disse, não tenha medo, conheça quem Deus é.
Saiba quem o Pai de vocês, o Deus a quem vocês servem é. Sinta paz nesse momento. Não tenha medo de quem mata o corpo. Olha o que ele diz no próximo versículo, ó. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, ele tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse é quem vocês devem temer. Então não temam quem vai matar vocês. Não tenham medo da morte. Deus está no controle disso. É isso que ele vai dizer. Próximo versículo, ó. Olha o que ele diz, ó. Ele diz, não tem os passarinhos? Ele diz, não tem os passarinhos? Não se vendem 5 passarinhos por 2 cedis? Olha só, 2 moedinhas, 2 só. 2 moedas, era uma moeda de pouco valor, tá? Que ele está falando aqui, esses cedis. Essas 2 moedinhas dava para comprar 5 passarinhos. 5 passarinhos. Olha um pouco o valor dos passarinhos. Tinha menos valor do que a moeda. 5 passarinhos para ter o valor de 2 moedas. Aí tá, ele diz, não se vendem 5 passarinhos por 2 cedis. Passarinho é um animal de pouco valor. Tão pouco valor que só 2 moedinhas dá para comprar 5. Ele diz até mesmo, os passarinhos de pouco valor, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Viu? Esse passarinho só cai do céu se Deus disser assim, eu permito. Está dizendo, Deus está no controle disso aí. Próximo versículo, olha o que ele diz, ó. Até os cabelos da vossa cabeça. Pior ainda, menos valor do que um passarinho. Ele diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Só vai mudar a conta quando Deus souber disso. Pode cair, mas um cabelinho, se Deus permitir que isso aconteça. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Isso aqui é para você sentir paz. Ele diz, não temam, não tenham medo, sintam paz. Porque, me diga uma coisa, se até os passarinhos estão no controle soberano de Deus, se até o cabelo da cabeça de vocês estão contados também, Deus está no controle até da conta de cabelos que tem na sua cabeça, será que vocês não valem muito mais do que passarinhos? Será que Deus também não está no controle da vida de vocês? Glória a Deus. Sintam paz, conheçam Deus a quem vocês servem. Aleluia, glória a Deus. E para finalizarmos, Salmos capítulo 3. Olha aqui o que é paz. Olha o que é paz de Deus. Salmos capítulo 3, versículo 1 a 6. Esse salmo é lindo. Eu fiz até um hino, botei uma melodia nele para decorar. Ele diz assim, ó: Senhor, o salmista aqui, olha só, irmão, a paz que ele sente em Deus, ó. Ele diz, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, como eles têm aumentado cada vez mais os meus inimigos. Ele diz, são muitos os que se levantam contra mim. São muitos, Senhor. Próximo versículo, ele diz, muitos dizem da minha alma, da minha vida, dizem, não há salvação, vamos pegar ele, viu? Ele vai morrer, não tem jeito não, ele não escapa, não há salvação para ele em Deus, ou seja, Deus não vai livrar ele não, ele vai morrer, viu? Nós vamos pegar ele. Os inimigos dizem isso. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ó, rapaz, olha, ele diz, ó, porém tu, próximo versículo, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta, aquele que levanta a minha cabeça. É o Senhor que levanta a minha cabeça quando eu estou cabisbaixo. Levanta a cabeça, continue. É o Senhor, tu és meu escudo, minha proteção, é o que levanta a minha cabeça. Veja a paz agora, vá, próximo versículo, ele diz, com minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu do seu santo monte. Olha a paz, próximo versículo, ele diz, eu me deitei, só quem tem paz para dormir sossegado, eu me deitei e dormi e acordei
coisa. Não se esqueça, em períodos de adversidades, a graça e a paz de Deus é tudo que você precisa para ser vitorioso. Receba a graça.